Quando estamos bem, quando estamos na fé, toda arma que o diabo prepara para nós é frustrada. O diabo fica derrotado e ele não pode agir contra nós. Hoje, 1 Samuel 19 e também 20, nós estamos lendo a Bíblia numa sequência cronológica. E você vai se surpreender com esse texto de hoje e o que acontece com Saul, aquele rapaz tão pacato, tão pacífico, no que ele vai se tornando. Bom, vamos pedir a direção? Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito esteja em nós e através de nós, nos guiando pela tua palavra e nos orientando, abrindo o nosso entendimento. Está escrito que a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Então, que venhamos ser cheios de luz, que assim seja. Então, versículo 1 diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. O comentário diz: o coração de Saul estava completamente dominado pelos mais terríveis sentimentos contra Davi. Ele estava decidido a matá-lo e ninguém conseguia demovê-lo dessa ideia, nem mesmo Jonatas, seu filho, que se apressou em avisar o amigo a fim de que ele escapasse. Às vezes fica difícil entender como alguém consegue nutrir tanto ódio contra quem nunca lhe fez mal, como Saul, que odiava Davi, enquanto este o amava como a um pai e lhe era fiel. Isso mostra a importância de manter um coração sempre limpo e confiante em Deus, pois ele guarda os sinceros e os coloca a salvo daqueles que querem prejudicá-los. E aí você entende, a pessoa, quando ela está longe do Senhor Jesus, ela perde, a aparência, a imagem e semelhança de Deus. Então ela ganha a imagem e semelhança do diabo, do mal, de Satanás, aquele que se corrompeu e se tornou no que ele é hoje. Então, quanto mais longe de Deus, a imagem e semelhança do diabo. E ele é um ser cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de mentira. Então, é essa imagem que o diabo cria na vida da pessoa. Quanto mais perto de Deus, quanto mais estreita a minha relação com o Senhor Jesus, eu vou me tornar ainda mais a imagem e semelhança dele. E aí o 3, e sairei eu e estarei à mão do meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei a ti, a meu pai, e verei o que há e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua vida em sua mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiu diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança, porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Então, Davi sempre corria um risco tremendo de vida perto de Saul, porque, infelizmente, aquele sentimento que estava dentro de Saul era uma porta aberta para que o mal entrasse para ele. Então, quando a pessoa está desprotegida, ela se torna um corpo aberto para a morada de espíritos. Então, uma pessoa se levanta, faz o mal para ela, ela não entende que é um mal através daquela pessoa agindo. Então ela guarda a mágoa da pessoa, e a mágoa é uma porta que se abre, É como se você imaginasse uma grande muralha, e nessa muralha houvesse várias brechas, várias fissuras,
e através delas o mal consegue entrar. Por isso que quando nós se voltamos para Deus, há um conserto, né? Então essas brechas, essas aberturas, elas vão sendo fechadas e o nosso corpo se torna livre da morada do mal. No 11, porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do qual Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu, escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ele disse, está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que vissem a Davi, dizendo, trazei-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste, e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul, porque ele me disse, deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisando disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse, onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia, e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? E às vezes a pessoa entende erroneamente que o Espírito de Deus entra e sai de uma pessoa. Mas não, aqui no caso, ele estava num propósito de querer matar Davi. Ele foi com o coração totalmente mau. Mas aquilo que o diabo queria através dele foi impedido pelo Espírito de Deus. Agora, 1 Samuel 20. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio diante de Jonatas e disse, que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse, tal não suceda, não morrerás, eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, nem primeiro me informa, porque pois meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse, teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse, não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi, o que disser a tua alma eu te farei. Disse Davi a Jonatas, eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me livrarias a teu pai. Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa, porém se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas, quem me fará saber se por acaso teu pai te responder,
asperamente. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fazer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Então, eles estavam fazendo, na verdade, um acordo, né? Como Jonatas, ele já não servia mais como informante para Davi, porque Saul se apercebeu que os dois se gostavam muito. Então, toda vez que Saul queria matar, Jonatas avisava e ele corria. Então, agora ele já não avisa mais nada a Jonatas. Então, o que a gente percebe? Jonatas está aqui agora tentando fazer com ele uma maneira dele sondar o pai, se o pai está com raiva ou não e quer matar Davi ou não. Porque o pai vivia daqueles altos e baixos, né? Quando ele caía na consciência em si, quando ele lembrava das coisas boas que Davi fazia, ele não queria matá-lo. Mas bastava ele lembrar e saber que Davi um dia poderia vir ser rei, então ele se enchia de ódio e queria matar Davi a qualquer custo. Olha o comentário do bispo do 13. O Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Essas palavras de Jonatas a Davi mostram que ele reconhecia que o Eterno já não era mais com Saul. Por ser um homem temente, Jonatas não seguiu os passos de seu pai, que se desviou dos caminhos de Deus e se perdeu em um mundo de ódio e injustiças. Ao se aliar a Davi, ele mostrou que não tinha nenhuma ambição de ser rei, pois entendia que isso era decidido pelo Todo-Poderoso e não pelos homens. É de extrema importância nos colocarmos debaixo da vontade do Altíssimo, pois não há nada que ele não conheça e não permita. Seguindo para o 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas, aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento te achará vazio. E ausentando-te, tu 3 dias desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda buscar as flechas. E se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. Então veja que Jonatas é um verdadeiro amigo, sabe? O verdadeiro amigo não é aquele que fala sempre as coisas boas só para você. Só uma observação aqui, né? Mas é aquele que está presente com você em todos os momentos, mas também te chama atenção. Porque às vezes a pessoa pensa que ser amigo é só aquele que fala bem ou dá tapinha nas costas. É errado. Amigo é o que fala a verdade para você, que não esconde quando você está errado. No 25. E assentando-se o rei, como de outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porém dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova,
que o lugar de Davi apareceu vazio. Diz, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo, peço-te que me deixe ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixe partir, para que vejam meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguros, nem o teu reino, pelo que envia e traze-no nesta hora, porque é digno de morte. Quer dizer, Saul, na verdade, ele queria defender o trono, né? Ele queria que o trono viesse passar para o seu filho. Na sua morte, o filho viesse assumir o lugar de rei, né? Essa era a ideia de Saul, mas Deus já havia escolhido um ungido para tomar o lugar dele. E Saul sabia que esse ungido seria Davi. Pelo sucesso de Davi, por ele saber que Davi tinha o Espírito de Deus, então imagine, o que Saul tinha dentro dele de sentimento mal contra Davi? Maior a inveja, porque ele sabia que um dia ele foi como Davi. Um dia ele teve o coração puro, um dia ele teve o coração limpo, um dia o Espírito de Deus já esteve nele, mas agora ele está corrompido. Então a inveja é avassaladora contra ele. No 32, então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi e o moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço, corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse, não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço, apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe, anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço levantou-se, Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz. O que nós temos jurado, ambos, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. No próximo vídeo nós vamos ler o Salmo 11 e o 59, porque faz parte dessa cronologia. É Davi fugindo de Saul. Como nós vimos, né? Davi então se despediu de Jonatas e foi embora o seu caminho. Os Salmos, por que as pessoas normalmente gostam muito do livro de Salmos? Porque os Salmos é uma oração e ela reflete exatamente, normalmente, o que a pessoa está vivendo. O conflito, a tristeza, a angústia, a perseguição, a dor. Mas ela também revela como Deus atendeu aquela pessoa, livrando ela daqueles problemas. Então, nessa sequência cronológica, amanhã, os Salmos nós vamos dar uma lida. Os Salmos de Davi. O que ele escreveu quando ele, então, fugiu. Quais os sentimentos que ele teve. Por isso, minha amiga, meu amigo, confie em Deus. Se você está enfrentando uma luta, passando por uns problemas, você está passando situações que você nunca imaginou passar, confie em Deus. Vai dar tudo certo, tá bom? Coloca nos comentários que Deus tem falado com você. Não esqueça, dá o seu gosto e manda esse vídeo para quem você quer espalhar a palavra de Deus.